Vamos então, já que a gente tocou várias vezes nesse assunto, vamos falar sobre esse trabalho que a gente fez junto? O Rei Leão. O Rei Leão. Cara, pra quem não Hakuna sabe, Matata. olha esse cara aqui que ele fez. O que você fez no musical da Broadway, versão feita em São Paulo, na íntegra, exatamente como é na Broadway, só que falado em português. Quem você fez ali? Os seus problemas você deve esquecer, é só relaxar. Isso foi um trabalho assim que... O cara era o Timão, O Timão. no teatro musical, cara. Teatro Renault. Fiz o Timão e foi aquela coisa que eu tava comentando no início, que foi um dos telefonemas que eu recebi, onde eu fiquei mais desestruturado quando a produtora de elenco, a Marcela Altberg, me ligou e falando: seja bem-vindo à família do Rei Leão, você vai fazer o Timão. Quando ela falou, você vai fazer o Timão, eu não entendi muito bem e... Pensou que era o Corinthians? Né? Não, aí eu achei que pelo menos eu tava no elenco, né? Que eu tava no elenco. Eu não sabia dessa coisa de que tinha o oficial, que tinha o cover 1, cover 2. Pra você ter ideia, cara, eu fui fazer essa audição. Explica melhor isso, que as pessoas de repente não sabem. O que é o cover 1, cover Então, o que é isso? O cover é o substituto, né? E nessas produções muito grandiosas, os personagens principais costumam ter 1 ou 2 substitutos, sendo que esses substitutos fazem outros papéis, fazem outras coisas no musical, e quando o principal tá com algum problema, ou a escala dele para descansar, o cover entra para fazer. Agora, o mais curioso é que quando eu fui chamado para fazer a audição, né, eu tinha insistido muito com a Marcela Altberg, de que ela... Aqui, eu fazendo treinamento com o Timão. Porra, cara, Cara, eu me lembro a primeira vez quando a moça botou esse boneco em mim, eu quase tropecei, cara. O boneco pesa uns 12, 13 quilos. Eu nunca manipulei, como eu te falei, eu nunca Era tinha... mais. 16. 16, né? Era 16 você e 25 o Pumba. Caraca, e eu me 16 lembro... quilos de coisa carregada que esse cara carregava durante 2 horas e 40 de espetáculo. Essa foto é muito boa. E, cara, é um trabalho que... A minha cara é de desespero! Você pode analisar que a minha cara está assim, tipo, caraca, como é que faz isso? Agora, quando ela me chamou para fazer a audição, ela comentou assim: Ronaldo, você tá podendo fazer uma audição lá em São Paulo pro musical do Rei Leão? Parece que os gringos não estão gostando de ninguém. Quer tentar? Quase que eu pensei assim, eu falei, caraca, se os caras não estão gostando de ninguém, por que você acha que eles vão gostar de mim? Né? E só que a gente, como cara de pau, né? A gente vai até a última instância. Aí fiquei feliz com o chamado, já era para fazer teste pro Timão. Peguei o material, comecei a trabalhar, estudar. Aí resolvi, 2, 3 dias antes de fazer a primeira audição, resolvi dar uma olhada na internet. Falei, pô, isso é uma franquia, tem em outros países, vamos ver como é que é. Cláudio, não tinha a menor ideia do que era o musical do Rei Leão. Eu achei que o Timão, eu ia botar uma roupa de suricato e ia fazer tipo montagem básica, né? Na hora que eu olhei assim no YouTube, eu falei, gente, o Timão é um boneco. Eles chamam de puppet. Como é que eu vou ter que manipular. Como é que eu vou fazer isso? Eu nunca brinquei nem de meinha com a minha filha. Nunca, Cláudio, nunca. E eu fiquei muito apavorado. Eu falei, já era. Eu vou pagar mico lá, cara. Pô, primeira audição, porque eu tive que convencer a produtora de elenco a me chamar para fazer uma audição de musical, porque ela fazia muitos elencos e é lógico, ela tem que prezar pela escalação. Claro. Perguntar se o cara canta. Ela sempre foi muito boa nisso. Ela foi sempre muito, fez muitos elencos incríveis. Né? E... só que, assim, eu falava pra ela, olha, eu não tô fazendo aula de canto, mas eu sou um cara muito afinado. Posso fazer um coro, né, eu consigo. Aí me chamou, aí eu, cara, fiquei desesperado, mas continuei insistindo na ideia, catei as moedas lá de casa, peguei o busão e fui fazer o primeiro dia de audição. Foram 3 audições. Primeiro produtor, na outra semana foi pro diretor, e na última era pra Julie Taymor, aquela audição clássica que o Thiago Barbosa faz ela chorar. Eu tava lá nesse dia, essa audição. Thiago Barbosa fazia o Simba. E depois ele virou o Simba de Madrid. Né, que é uma coisa muito difícil. Que hoje está bombando fazendo o Milton Nascimento maravilhosamente. Exatamente. Você assistiu? Vi,
Muito Chorei muito, lindo. fui lá, abracei muito ele e ele já tá confirmado no elenco de Wicked. Agora, cara, a primeira audição, eles não me colocaram um boneco na mão. Eles queriam saber qual era a minha movimentação, tom de voz. O Klabin era um réplica. Sabe que o Klabin era réplica? Tô fez ligado. o Pumba. Réplica é aquele cara, quando você vai fazer um teste, ele faz o outro. Ele vai dando, lendo pra você as falas, te dando as deixas. E, cara, quando eu acabei de fazer a primeira audição, primeiro quando eu entrei na sala, eu vi uma mesa branca enorme, parecia a Santa Ceia. Os gringos todos estavam na mesa e no final quem estava? A produtora de elenco. Eu falei, agora é a hora. Ela vai ver que realmente eu sou muito cara de pau, não vai me chamar nunca mais pra nada. Aí eu fiz a primeira audição, ela chegou, Ronaldo, não precisa ficar com essa cara não, viu? Eles gostaram de você, eles querem te ver semana que vem. Cara, essa primeira parcial já me deixou assim, eu falei, caraca, eu passei, na primeira parcial eu passei. Falei, calma, que tem muita coisa. Eu queria entrar, Cláudio, eu queria um salário, eu tava desesperado. Tem épocas que a gente quer só o salário, a gente quer fazer parte do trabalho, né? Se me colocasse pra servir o cafezinho, eu ia. Se eu não tivesse um fixo. Aí na segunda semana eu fui lá, aí a moça já botou o boneco em mim. Aí fui pra uma sala de dança, toda espelhada. Aí a gringa botou. Eu não falava nada de inglês, como ainda não falo, entendo só um pouco. Aí ela botou o boneco em mim, aí eu comecei a ficar meio travado com o boneco. A sorte é que ela pediu licença e foi dar um pulo no banheiro e demorou. E eu fiquei sozinho com aquele boneco. E eu olhando pro espelho, segurando ele. Assim, caraca, eu tenho que saber mexer esse boneco direito, eu tenho que saber pelo menos andar, eu tenho que andar. O boneco era preso aqui, preso nos pés. Todo preso no seu corpo. A mão fica na boca, esse braço tu segura, aí quando você solta a boca, a cabeça dele fica presa aqui e você pega as duas mãos, então tem todo um movimento. Cara... Volta aí, por favor, pra gente, Ares, a foto que ele tá com... É o Thiago lá atrás, não? É o Thiago? É o Thiago, aqui Josi, Candelô. Quem é aqui de preto aqui? Cara, esse aqui? Esse aqui acho que foi o diretor residente. Aquele cara que eu esqueci o nome dele. Bom, enfim, vê se volta aquela foto ali dele que tá com ele. Olha lá, como pra vocês entenderem. A cabeça é ligada na minha cabeça, a cabeça dele, o braço segura aqui. Aqui na cabeça tem um lugar que tu mete a mão. Nesse caso, eu tava segurando os dois braços e larguei a cabeça de mão. Só que você larga, mas a sua cabeça segura. E, cara, é uma coreografia. E você precisa ter uma conexão com esse boneco pra fazer ele existir, né? E eu, sinceramente, Galvão, foi coisa de magia mesmo, porque quando eu fiz a segunda audição com o boneco e eles gostaram, e eu passei para ir pra final, aí cheguei na final, vi Marquinhos Bredo, uma opção de gente fera, falei, caraca, aí eu fiquei sabendo, esses caras todos vão disputar timão, eu falei, caraca, olha, falei, vambora, vamos fazer, e cara, fiz a audição, não tinha a menor ideia de que tinha acontecido, voltei embora pra casa, esqueci. Aí um dia eu tava na comunidade, na padaria, a Marcela me liga e dá aquela notícia. Meu irmão, eu comecei a chorar copiosamente dentro da padaria, fui saindo da padaria, com a mulher me atendendo. Aí sentei no banquinho, comecei a chorar. Aí, cara, eu tentei me organizar. Aí fui lá falar com o diretor do DPA. Falei, cara, eu passei no Rei Leão. Eu não posso mais ficar aqui, não vai dar. São 2 anos de contrato, que não sei o quê. Aí ele organizou aquilo tudo com a produção, que eu te contei. Comecei a gravar só segunda e terça. Ia pra lá, trabalhava de quarta a domingo. A gente fazia de 8 a 9 sessões por semana. Foi uma coisa assim... É um espetáculo de alta performance, né? E foi a experiência mais incrível e sensacional de teatro na minha vida, porque eu fiz mais de 664 apresentações. Eu tive mais horas de palco com o Rei Leão do que com toda a minha vida de ator de palco. É isso aí. A coisa mais incrível. E agora o Rei Leão vai voltar. E assim, como eu te falei, a única coisa que eu queria mesmo, inclusive mandei um alô para a produção, para a diretora, eu falei, olá, eu sou o Ronaldo, eu fiz o Timão, 2013, 2014, em 2014 eu tive a indicação do Bibi Ferreira, que eu fui indicado a coadjuvante, que foi uma coisa também, quando eu acordei com a notícia lá em São Paulo, cara, não estava entendendo nada. Eu fui indicado no Bibi Ferreira,
E perdi o prêmio pro Fred Silveira, o Fred. Pô, querido Eu falei, colega, Fred, tá aí na brincadeira, área, cara, você já. é o cara da área. Eu sou Ele apenas... tá fazendo o que, o Jesus Cristo? Não, Cara, ele fez... O último espetáculo que eu vi dele não, foi... quando ele concorreu, você lembra? Não, né? Não era o Jesus Não, Cristo que ele tava fazendo. não lembro. É. Agora, a minha onda com o Timão foi muito louca porque eu manipulava o boneco, mas sentia que ainda era meio duro, meio tosco a movimentação. Cara, você acredita que de tanto pensar nisso na hora de dormir, esse negócio foi entrando na minha cabeça? Porque eu via uns vídeos e via os caras manipulando. Parecia que o boneco estava vivo. Porque tinha um movimento de mão, uma tremidinha que fazia com que o boneco ficasse ali, tipo, vivo. Se mexendo. Assim, era uma coisa viva, tu sentia ele latejando. Cara, eu comecei a fazer isso e comecei a achar esse ponto. Cara, eu fiquei muito orgulhoso, porque todo mundo falava que Não, você fazia muito bem. as pessoas comentavam que era muito bacana. Os gringos ficavam meio bolados, porque como a gente gosta de improvisar e brincar e botar E caco... eles querem que seja tudo quadradinho. tudo certinho, né? Porque eles queriam que, que as pessoas não perdessem o foco, né? E os personagens principais do Rei Leão sempre vai ser o Simba, a Nala e o Mufasa. Não, mas o Timão e Pumba sempre... Sim. Ah, bom, entendi. Em relação ao foco da história. Foco da história. Né? Mas é porque eles são uma dupla que... Né? Estoura sempre, né, cara? E antes, nas montagens, o intervalo... Tu sabe dessa história, né? O intervalo era logo depois da morte do Mufasa. Aí o locutor do teatro avisava, intervalo de 15 minutos, que não sei o quê, vocês podem ir pro bar e tal. Ninguém levantava da cadeira. Porque tava todo mundo extasiado com a morte do Mufasa. Aí muito eles, forte, né? Eles mudaram o contexto, botaram Hakuna Matata pra fechar o... Pra dar uma legenda. E tem aquela história de 2 meses que eu já tava em cartaz. Fui fazer a primeira vez com o Carvalhido. O Carvalhido era o cover do Pumba. E era a primeira vez do Carvalhido fazendo Pumba. Ele chegou pra mim, Ronaldo, vou precisar muito de você, tá? Me dá um suporte, que não sei o quê. Então eu falei, tranquilo, vambora, Carvalhido. Aí entrei pra fazer o Hakuna Matata logo no início. Pá! Eu senti como se alguém tivesse dado um taco de beisebol na minha panturrilha. Moleque, na hora que eu olhei pra baixo, não tinha nada, não tropecei em nada. Foi minha perna que rompeu o músculo, meu irmão. Caramba, eu rompi, no meio da peça? No início do Hakuna Matata. E pelo protocolo, você não pode parar o espetáculo. Eu fiquei rastejando, sem conseguir descer. O Carvalhido me olhando com o olho desse tamanho. Tipo, o que tá acontecendo? Eu não conseguia me mexer direito. E eu cantando e arrastando a perna porque eu tinha rompido. Eu nunca senti aquela sensação, Cláudio. E, assim, foi falta de experiência em trabalhar em grandes musicais. Porque eu alongava, mas não alongava muito. Eu fazia o aquecimento, mas não aquecia muito. A partir dali, eu fiz o primeiro PRP do teatro musical. PRP é quando você tira plaquetas de sangue do seu braço, eles colocam numa máquina, é procedimento de jogador de futebol, colocam numa máquina e insere na sua panturrilha. Eu voltei em 25 dias, era para voltar em 50. Voltei com a metade. Eles pagaram esse PRP, né? E ficaram meio desesperados, porque eu tava bem, com toda humildade falando, eu tinha uma manipulação bem diferenciada da galera que eram os meus substitutos. Eu adoro todos eles. E voltei rápido. Agora, eu nunca tinha passado por essa experiência. Fazer um tratamento todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, gelo, choque, dedão. Eu gritei muito, eu chorei muito. Aquela fisioterapia era maravilhosa, mas a gente sentia a dor. Não, e eu ficava vendo no monitor o meu cover fazendo, e eu chorava, porque... O papel era meu, rolou aqueles ciúminhos bobo, né? E, cara, foi uma experiência muito incrível, muito incrível. E ali embaixo do Renault é uma cidade, né? O Rei Leão era mais de 200 pessoas. O Teatro Renault é um dos maiores teatros que tem em São Paulo, né? Só para quem não conhece, é onde os maiores musicais acontecem lá. É um teatro de 1.800 lugares, se eu não me engano, mas ainda tem coisa de cadeiras extras e tal. Eu sei que quando a gente fazia, eu fiz lá, antes do Rei Leão, eu fiz o Família Addams, e a gente lotava as sessões e várias vezes eu botava 300 cadeiras extras. Tu fez um ano? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. E o Rei Leão, eu entrei um pouco depois, que era o Candelô que fazia. Sim, mas tu entrou logo no início, sabe? Entrei 6 meses de acho que era 6... Acho que era 3. 3, né? 3 ou 4. Era pouco tempo. Logo depois que o Candelô se machucou e ficou de licença médica
também porque quebrou, porque a manipulação eu fazia usar azul. E aí eu também, todos os atores todo mundo ferrava aqui, ferrava essa musculatura. Todo dia a gente tinha que fazer exercício de Sim, fisioterapia para pra poder não fortalecimento. ter esse problema. E eu senti que teve um determinado momento que quando eu comecei a fazer, se eu não fizesse, que eu fui... Foi Meu irmão, preciso. eu falei, faz esse negócio todo dia. Então eu fazia, cara. Fazia. Dia sim, dia... Os bailarinos falavam que esse espetáculo Tinha que fazer. É Se não considerado fizesse, mais quebrava. é considerado o espetáculo mais difícil, porque me parece que são 53 saltos que cada bailarino dá. Não, pro ensemble, pro corpo de baile, era Muito mortal, mortal. porque eles faziam coreografias cheias de adereços, né, cara? Sim, sim. Aquela salto das gazelas, aqueles... Cara. Pô, os bailarinos saltando, cada um com uma mão, segurando o negócio, daqui a pouco corria, saía na coxinha, aí virava uma grama, aí daqui a pouco virava, entrava com a grama na cabeça, Cara. aí daqui a pouco eles vinham, voltavam de tigre, ou de leão. Porra, é uma loucura, cara. E aquele Uma loucura. contato. Girafa, o outro andava de perna de pau. Cara, é um espetáculo que é de ferro. E era um elenco 90% de atores pretos, negros, né? Era assim, nós éramos os poucos brancos que a gente que fazia parte. E foi incrível esse contato com esse elenco africano, porque tinha uns 12 atores acho que eram do mundo, em todo mundo, qualquer temporada que saia da Broadway, e na Broadway, eles têm como uma lei que tem que ter, acho que, se eu não me engano, são 16 ou 14, uma coisa assim, que tem que ser africano. Em qualquer país do mundo que se faça. Isso é sensacional, né? Sensacional. Porque aqueles cantos que eles fazem... Não tem nada igual aquilo. Só eles fazem. Só eles conseguem. A gente pode aprender a nota, pode aprender a emissão, como é e tal. Mas o que era o Zulu, por exemplo? O Zulu era demais. Porra, era um negócio de arrepiar você. Tu sabe que eu passei mais de um ano e pouco, sem conseguir segurar o choro, porque eu ficava no meu camarim, eu dividia camarim com o Clabin, né, o Pumba, e a gente conseguia escutar tudo que estava acontecendo no palco. O nosso número era o número que fechava o primeiro ato, então começava o espetáculo, a gente escutava tudo. Quando começava o espetáculo, a Rafik entrava com aquele... Irmão, todo dia eu chorava. Demais, todo dia eu chorava. E a entrada, né, cara? Cara, é muito doido, porque eu vi esse espetáculo na Broadway. Tu viu? Em 2000. Caraca. Em 2000 eu vi o Rei Leão na Broadway. Porra, 12 anos depois tu quando eu olhei assim, eu falei assim... Que eu sentei na plateia, daqui a pouco eu tô sentado e vem aquele... Engonhama, passa o elefante do meu lado. Engonhama. Aquele elefantão. Aquele elefantão. Aí a Ju fazia uma das patas do elefante. Caraca, Ela fazia a Shenzi, né? A chefe das hienas. Das hienas, cara. Vamos falar disso. Eu depois de... pô, quantos anos? 2000? Quanto foi? 2012, né? 13. Nós ficamos em cartaz, 2013 e 14, todinho. Então, 13 anos depois, 12 anos depois, eu tô fazendo aquele negócio naquele elenco. Jamais ia imaginar, mas eu lembro como eu fiquei impactado assistindo esse espetáculo na Broadway. Eu tô muito curioso pra ver. Eu acho que eu vou ficar muito emocionado. É muito, Léo. Eu também quero ir ver. Pô, tu fazia os azul muito bem. Pô, eu amava fazer. Mas agora, era de matar também. Era de matar, porque ele tinha todo um detalhe de braço. Aqui era o bico, aqui era o olho e aqui as asas. Caraca! As asas batiam aqui. Tinha o bico e o olho? Aqui era o bico e aqui era o bico e aqui o olho. Caraca! Olho em cima, bico aqui e asas aqui. E aqui você tem que estar o tempo inteiro... aquela mesma coisa do timão, é aquele negócio, cara. É um trabalho de manipulação que você leva pro resto da vida também, né? Se alguém chamar um dia você pra fazer qualquer espetáculo de manipulação, você pode falar. Vou, filho. Não sei, cara. Manipulação é muito delicado e complicado. Você sabe que eu mandei aprendeu. Meu irmão, a gente fez sessão pra cacete. A gente fazia sessão... Eram 9 que tinha... O máximo que tinha eram 9 por semana. Chegou até 10, porque quando tinha extras lá e tal. Eu não cheguei a fazer 9. Eu ia na quarta-feira e às vezes tinha sessão na terça. Sim. Porque eu tinha segunda, terça para estar no... Segunda, terça e a quarta de manhã para estar no Rio dublando. E fazendo as coisas todas que eu tinha que fazer. Caraca. Então, cara, era pauleira. Então eu consegui negociar com a produção de não fazer a terça-feira e fazia o cover. Para eu poder ter tempo para continuar trabalhando aqui.
Quem fazia era aquele nosso brother. Caio. O Caio. Caio, pô. Que também era meu cover. Também. Caio mandava tudo. É, fazia Pumba, fazia Timão. Ele era pau pra toda a obra. Pô, parceiraço, né? A gente se falou pouco. Ali foi um espetáculo realmente que a gente aproximou a nossa amizade, né? Sim, sim. E foi muito bacana. Porque aquilo ali era um Big Brother, né? 2 anos morando embaixo daquele teatro, que a gente passava mais tempo no teatro do que em casa. A gente chegava meio-dia, 1 hora no teatro e saía meia-noite e meia. Meia-noite, blau. Todo dia.